Vamos à palavra que nós amamos tanto. Vamos à palavra. Segunda Epístola de Timóteo. Segunda Epístola de Timóteo, que é a mesma coisa de dizer o segundo livro de Timóteo, que está no Novo Testamento. Ok? E capítulo 2. E vamos ler aqui alguns versículos sobre um homem chamado Paulo, que, como um pai, escreve a um filho. E quantos estão aqui? Olha, ontem foi um momento fantástico. Já todos chegaram ao segundo livro de Timóteo, capítulo 2? Boa. Então agora olhem para mim, não fiquem a olhar para aí que a gente já vai ler, está bem? Olhem lá para mim. Ontem foi muito bom, porque nós, depois de vermos um pequeno vídeo que suscitou algum desafio naquilo que é a construção da paternidade, foi muito interessante ver uma série de pessoas, pais, homens, a conversarem sobre e a falarem sobre a questão da educação dos filhos, de cuidar dos filhos, de passarem algo para a vida dos filhos. E foi realmente interessante perceber alguns a dizer, por exemplo, que hoje fariam coisas diferentes do que fizeram, o que aprenderam, como cresceram. Foi tão importante essa abertura que houve para que pudéssemos entender uma coisa tão simples, não é? Que eu acho que todos já chegaram a esta conclusão, pelo menos os que são pais. Só quando realmente caminhamos já há alguns anos nesta caminhada é que entendemos que estávamos prontos a começar a ser pais, não é? E se fosse possível, voltaríamos ao início. Eu quero vos dizer que Deus faz as coisas e lá faz as coisas porque Ele entende como deve fazer. Mas é tempo de nós entendermos que precisamos muito de aprender acerca do exercício de sermos pais. Mas é interessante que isto é tão importante que a forma como Deus se apresenta ao ser humano é como um pai. O Deus Pai apresenta-se como um pai. Podia-se apresentar como um tio, como um avô, podia-se apresentar de outra forma qualquer. Mas Deus apresenta-se como um pai. Então, a importância de um pai na nossa construção é realmente vital para a nossa construção emocional, sentimental, para o nosso equilíbrio enquanto pessoa. E isto é mesmo importante. E há alguma coisa que nós precisamos de aprofundar mais. E se repararem bem, toda a forma como Deus estipulou o seu relacionamento connosco foi Ele sendo um pai e passando para nós uma série de situações, de ensinos, de ordens, de coisas que Ele diz, que nós devemos observar. E muitas vezes nós, por causa do tipo de relacionamento que tivemos com o nosso com o nosso pai, muitas vezes dimensionamos o nosso relacionamento com Deus exatamente à medida do mesmo que nós tivemos, porque isto também é normal. Então quer dizer que nós, enquanto filhos, também precisamos de fazer uma desconstrução daquilo que erradamente, se calhar, alguns de nós vivemos, ou daquilo que temos como adquirido, e voltar a reconstruir um relacionamento com Deus, sendo Ele pai, sendo nós filhos, e percebendo que Ele quer para nós coisas que nós temos que pensar nelas, observar, guardar. Ainda estão comigo nesta tarde? Conseguem me acompanhar? Eu vou tentar falar devagar para que a tradução possa ser feita em condições e para que todos nós entendamos. E é interessante que nós vemos isto no ministério de Paulo, esse homem que nos ensinou e que eu tenho vindo a falar sobre, através daquele tema, não é? O poder que se aperfeiçoa na fraqueza, como Paulo nos ensina isto. E é tão interessante pensar que Paulo, sempre no seu relacionamento, é um pai para todos aqueles que estavam perto. E para Timóteo ele era um pai. E da forma como ele escreve, que ficou deixado para nós temos que encarar as palavras de Paulo como um pai a aconselhar-nos alguma coisa. E todos nós temos que mergulhar mais neste relacionamento, no nosso relacionamento com Deus. Temos que nos esvaziar cada vez mais daquilo que são dados adquiridos, daquilo que é a nossa forma relacional, daquilo que é a religião, daquilo que é a forma como nós nos relacionamos com Deus, que tem muito a ver com a forma como somos igreja, como nos constituímos como igreja. Mas, ouça, ser filho é na liberdade que nós temos e que vivemos porque o Pai nos deu, não é? E eu relaciono-me com o meu Pai com total e absoluta liberdade. Para eu lhe dizer tudo o que eu quero e para ele me dizer tudo o que ele quer. E não há barreiras entre nós. Você entende o que está aqui, o que eu estou a dizer? Não há barreiras.
Ele pode me dizer, ele pode achar que eu fiz qualquer coisa mal, mesmo com esta idade, ele vai me ligar, ele vai me dizer, com toda a distância, com todo o carinho, com tudo aquilo que é necessário, ele vai me dizer, eu quero que tu saibas que a minha opinião sobre isto é isto, tem cuidado com esta situação, faz isto, faz aquilo, etc. Estão cá comigo ou não? E ontem eu usei uma frase que estava, um pensamento que não é meu, que eu li para os homens, que um pai diz, filho, tem cuidado como andas, não é? E o pai diz para o filho, tem cuidado como andas, e o filho diz para o pai, tem cuidado tu, porque eu só sigo os teus passos. Paternidade é isto. E eu louvo a Deus que o nosso Deus é um Deus que nos ensina o caminho. E o caminho que Ele nos ensina está aqui. E nós precisamos de mergulhar nisso. Entender a palavra de Deus. E a palavra de Deus é viva. Significa que a palavra de Deus tem que ser interpretada com vida. Não pode ser interpretada à letra. Claro que há aqueles que gostam muito de uma exegese da palavra. E isso é importante para que não se diga o que o texto não diz. E isso é necessário, são ferramentas para olhar para o texto e não se dizer algumas coisas que não se diz. Que não se deve dizer, que não estão lá. Isso é um cuidado que nós temos e todos aqueles que pregam a palavra têm que ter esse cuidado. Dizer apenas o que a Bíblia diz. Mas a Bíblia tem que ser interpretada como uma palavra viva. Como uma semente que gera vida, que transforma. E quando nós somos ministrados num tempo como este e levamos palavra, e a palavra é semeada na nossa vida, e nada muda, ou a semente é errada, mas não é verdade porque ela é viva e é perfeita, ou então nós não nos tornamos um solo moldável como filhos para receber a semente e para que ela produza efeito. E eu estou a falar para filhos nesta tarde. Alguém pode dizer amém e levantar o seu braço? Eu estou a falar para filhos nesta tarde. Alguém sente-se honrado por ser filho de Deus? Ouça, eu não vi muitos a sorrir, mas vi aqui aqueles dois ali a sorrir. Eu vi os vossos sorrisos, eles disseram amém e ficaram assim. Você sente-se privilegiado por ser filho de Deus? Amém. A última vez, você sente-se privilegiado por ser filho de Deus? Amém. Então Paulo escreve a Timóteo e diz isto. Em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Aquela graça que nós temos falado tanto ultimamente, não é? A graça que nos torna merecedores de uma coisa que não merecíamos. A graça que nos torna herdeiros de uma coisa que nós não tínhamos por herança. A graça que é um favor imerecido. Estão cá ou não? Você sente gratidão pela graça de Deus? Ao ponto de fazer o quê? Você sabe que sentir gratidão pela graça de Deus tem que ser definido na nossa vida até ao ponto de fazer o quê? Loucura, alguém disse. E a loucura maior que a gente lhe possa fazer na vida, mediante a graça de Deus, é dar-nos a nossa vida. Pastor, eu já dei a minha vida. Deste mesmo? Deste completamente? Tudo em ti é dele? Pastor, isso é quase impossível. Mas já entraste no processo. Já entraste no processo de que tudo em ti tem que viver numa dimensão de gratidão pela graça de Deus, pelo favor imerecido de Deus sobre a tua vida. Entregares a tua vida. Alguém está cá? E Paulo continua. Vamos continuar a ler. Paulo continua. E o que da minha parte ouvistes através de muitas testemunhas, isto mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Viver-se uma coisa como sendo ela algo num fim em si mesmo é não entender a dimensão do cristianismo e do amor de Deus, nós vamos ver, não sei se vamos conseguir chegar lá, mas vamos ver em Marcos 2 exemplos de milagres de Jesus. E é tão interessante que os milagres de Jesus provocaram mudança em aldeias e em cidades. Os milagres não eram um fim em si mesmo, como algumas vezes eu tenho dito. Jesus nunca estava só interessado em curar a pessoa por curar a pessoa. E algumas vezes eu tenho afirmado aqui, Jesus não vai curar apenas por te curar. Ele não está interessado em curar-te apenas pelo simples facto
te aliviar de dor, de te aliviar da doença. Isso vai acontecer, mas o seu projeto é muito mais profundo do que isso. É muito mais longo do que isso. É que a sua graça seja manifesta na tua vida. E que isso seja uma nova forma de tu viveres, um novo estilo de vida. E é tão interessante pensar que quando nós nos disponibilizamos para viver na dimensão de sermos gratos pela graça de Deus na nossa vida, uma das coisas que acontece é que Deus traz o seu favor sobre nós, o seu favor molda-nos, muda-nos, transforma-nos, mas o mais importante disto tudo é que nesse processo a glória de Deus está-se a manifestar em nós e nós estamos a transmitir a outros aquilo que recebemos sobre a nossa vida. Porque quando tu queres estancar em ti aquilo que tu recebes de Deus, tu estás a não entender, a não perceber, a não dimensionar aquilo que verdadeiramente Deus pensou para esta humanidade. Que é a mesma coisa que dizer, nós estamos a ser igreja, nem experimentar o que é ser igreja. Alguém ainda está vivo? Alguém ainda pode dizer glória a Deus? Alguém entende o que eu digo? Pode dizer, é verdade. Boa. E Paulo continua. Diz comigo, Paulo continua. Eu tenho que, sabe que estas tardes de calor, você resolve comer bem ao domingo, e eu tenho que ir interagindo consigo, não é? Você tem que começar a vir em jejum para o culto da tarde. Que é uma forma de você manter-se acordado. Porque a barriga ronca e você manter-se acordado. Versículo 3. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer àquele que o regimentou. Era muito interessante, numa linha de combate, o soldado estar lá e estar interessado em estar na linha de combate, a disparar a sua arma, a fugir dos tiros, ou proteger-se, e ao mesmo tempo a fazer um negócio, sei lá, de vender seguros, vender carros. Talvez o seguro de vida ali era uma coisa que se vendia. Ali num teatro de guerra, talvez era capaz de ser interessante. Alguém entende o que eu estou a dizer? E Paulo está a dizer, ninguém pode querer ser um soldado de Deus e ao mesmo tempo estar interessado no percurso, em fazer outro tipo de negócio, entreter-se com outro tipo de coisas. Quem percebe por que foi desafiado, percebe que tem que estar desafiado para viver isso, não viver outras coisas. Se nós entendemos que somos filhos e que fomos chamados para ser igreja e que fomos chamados para fazer parte do reino de Deus, a nossa compreensão é, eu estou na terra com um propósito. E por mais que no contexto eu tenha que fazer uma série de coisas que fazem parte do meu hobby de vida, que é trabalhar para ter dinheiro, mas esse é o hobby. Esse não é o propósito de vida. O hobby pode ser engenheiro. O hobby pode ser doutor, o hobby pode ser carpinteiro, o hobby pode ser fazer outra coisa qualquer, mas esse não é o verdadeiro propósito de estar no mundo. O verdadeiro propósito de estar no mundo somos soldados dele. Fomos, como diz Paulo nesta tradução, arregimentados por ele. Quer dizer, alguém nos disse, é tempo de vir para a luta, é tempo de construir o meu reino. E esse é o propósito da nossa vida. Uma igreja focada nisto, focada na graça, focada no propósito de ser soldado, vai ser uma igreja que entende a razão de estar na terra. Vão ser filhos que entendem porque é que estão cá. E nunca vão dizer, Deus, porque é que isto me acontece. Perceberam agora? Por isso é que Paulo diz a Timóteo, se tu entendes a razão pela qual tu estás cá e fazes o teu papel, tu vais perceber claramente uma coisa, que é, há coisas que te acontecem, mas que fazem parte de tu seres um soldado. Fazem parte de estás numa batalha. Alô? Alô? Alguém está vivo? Diz lá que está ao teu lado, desperta tu que dormes. Ouvi ali alguém a dizer, estou dormindo? Não. Há gente que pertence a ele tão desfocada do propósito. Há gente que pertence a ele e que já lhe entregou a sua vida tão desfocada do propósito. Tão desfocada de entender a razão pela qual está cá. E Paulo continua.
Versículo 5. Igualmente o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Sabe o que é que Paulo está a dizer? É claro que se nós estamos no mundo para ser de bênção, o primeiro que vai ser abençoado somos nós. Estão cá ou não? Eu pelo tempo já percebi que não vou lá chegar. Mas Marcos fala era um dos milagres que eu ia contar. É quando um cego precisa ser curado e Jesus... E depois o mais interessante é que isto é contado no livro de Marcos. E eu hoje de manhã estava, no meu tempo, a folhear o livro de Marcos e estava a dizer, uau, de certeza que este soldado romano ficou completamente tocado. Porque se você começar só a folhear assim, se você escolher uma boa Bíblia, que para aqueles que não gostam muito de ler muito e ficam assim um bocado baralhados, uma Bíblia que tenha assim bastantes subtítulos e títulos para lhe ajudar na definição e na compreensão do texto, você vai começar a folhear lá Marcos e você vai encontrar milagres, atrás de milagres, ali logo no início, as primeiras páginas são tocantes e desafiantes. E o mais importante é perceber que a certa altura Jesus faz saliva para curar o quê? Lembram-se? Cego. E de repente, o que é que aconteceu depois da primeira vez? O cego ficou a ver? Não completamente. Estava eu a cogitar hoje com Deus e a pensar, porquê é que Jesus não fez logo um milagre? Por exemplo, fez-se ouvir ali aquela lady. Ouça, você já parou para pensar? Jesus a seguir volta a falar, a conversar, a tocar, e o milagre acontece, ele fica a ver completamente. Mas no primeiro ele fica a ver, diz que ficou a ver meio turbo. Até uma expressão interessante, não é? Diz que ele viu o quê? Homens como se fossem árvores, quer dizer que não era uma coisa muito definida, não é? E aquilo não tinha a ver com a proximidade dos 40 ou dos 50 que uma pessoa tem que começar a usar óculos, porque começa a ver as coisas turvas. Não. Estamos a falar de um cego. Porquê é que Jesus não fez logo um milagre? Porque nós entenderíamos. Porquê é que Jesus brincou com o homem? Não diga isso de Jesus. Não é? E o Espírito fez-me parar ali e alguns momentos disse, uau, como tu nos queres ensinar. Há timings para o milagre completo e há momentos para o timing do milagre incompleto. E o milagre incompleto não quer dizer que não seja de Deus. Porque nesse processo, pensando naquilo que Paulo dizia a Timóteo, Jesus está a ensinar uma coisa muito simples, que é, nós temos que entender que há frutos que têm que ser saboreados no momento certo. Talvez na mente humana, aquele homem, não está escrito, mas sei lá, alguém que sofreria de cegueira poderia dizer, eu vejo homens como se fossem árvores, ou árvores como se fossem homens, chamemos-lhe como quisermos. E ele poderia dizer assim, mas já está bom, para quem não via nada, isto está bom. É a profundidade da gratidão por aquilo que recebemos, mesmo que não seja na dimensão do que esperamos, que em nós é bastante declarativo da forma como nós vivemos verdadeiramente gratos pela graça e o favor de Deus. E Paulo diz, qualquer pessoa que está envolvida no cuidado da terra e que semeia, tem que ser o primeiro a colher o fruto. E eu quero dizer, claro que nós vamos entender uma coisa a seguir, é que por causa da cura daquele homem, muitos foram abençoados, muitos foram tocados, muitos foram transformados. E eu quero te dizer, por causa daquilo que Deus vai fazer na tua vida, muitos vão ser tocados, muitos vão ser transformados, muitos milagres vão acontecer. Eu não tenho dúvidas disso, nada. E sabes porquê que eu não tenho dúvidas? Porque isso não tem nada a ver contigo. Não tem nada a ver contigo, não tem nada a ver contigo, não tem nada a ver comigo. Tem a ver com o Deus que quer fazer em nós e através de nós. Isto tem tudo a ver apenas pela sua graça, pelo seu favor. Nós não merecíamos nada, nem nunca vamos merecer. Nunca. Se alguém acha que alguém que sobe aqui em cima é mais merecedor do que os outros, eu quero dizer que qualquer pessoa que sobe aqui em cima é apenas merecedor pelo favor da graça de Deus, nada mais. Provavelmente nesta tarde haveriam alguns aí que seriam mais merecedores do que eu de estar aqui em cima. Você entende o que eu estou a dizer?
Isto não tem a ver comigo, tem a ver com a graça e o favor de Deus. Quando nós dimensionamos isto, percebemos claramente uma coisa. Que muitas vezes Deus vai fazer coisas pela metade em nós. Para nos desafiar, para nos fazer crescer. Para nós entendermos uma coisa. Antes víamos assim, hoje ainda não vemos assim, mas vemos mais ou menos assim. É isso que Paulo diz a Timóteo. Timóteo, entende? Há pessoas que têm que ser aqueles que primeiro vão ver parte do fruto. E eu quero dizer, este mundo e esta sociedade precisa de experimentar algo sobrenatural de Deus. Mas como é que eles podem viver alguma coisa se nós mesmos não vivemos? Num treinamento que nós tivemos na equipa de louvor recentemente, alguém nos deixou uma frase que eu acho que eu tenho repetido e acho que faz todo sentido. Como é que nós queremos levar pessoas a lugares que nunca lá estivemos? Certo? Estava a tentar lembrar-me assim de um lugar assim muito, muito fora que eu achasse que nunca ninguém tivesse ido lá, para dar o exemplo, mas acho que é melhor não arriscar porque está aqui gente que viaja muito. Ao Polo Norte. Alguém já foi ao Polo Norte? Só para eu não correr mal a coisa. Nunca ninguém foi ao Polo Norte. Você já imaginou agora fazermos uma excursão ao Polo Norte e você ser o guia? E você chegar lá e dizer, olha, isto aqui são as casas dos esquimós. E alguém diz, uau, no Polo Norte, casas redondas feitas de gelo. Entende? Como é que uma igreja pode querer levar alguém a um lugar que ela própria não vive? Como é que a igreja pode querer levar alguém a experimentar alguma coisa, ou melhor, levar a um lugar que ela própria nunca lá esteve? Como é que a igreja quer levar alguém a viver uma coisa que ela própria nunca viveu? Como é que tu queres experimentar alguma coisa de Deus? Ou levar alguém a experimentar alguma coisa de Deus que se tu nunca a vivestes? E eu gosto quando Jesus faz o milagre naquele cego, fazem duas partes. Para dizer, em mim tem que haver processos. Não reclames dos processos. Se tu és um lavrador, se tu és um soldado, aceita os processos de Deus. Entende construção disso. Uma das coisas que eu mais tenho gostado ultimamente é momentos em que a gente quer muito fazer uma coisa daquela forma. Eu lembro-me há uns anos atrás, quando, e tudo bem, e tudo na vontade de Deus, e tudo nos sonhos de Deus. E eu dizia assim, pá, isto é sonho de Deus, é vontade de Deus, vamos fazer isto. E de repente tudo começava a correr mal. E eu lutava contra aquilo, e ficava enfurecido. Hoje já não faço nada disso. Quando a coisa começa, eu digo logo isto, Deus, é logo a pergunta que eu faço, Deus, o que é que tu queres que eu faça no meio disto que eu já não percebo? Porque o sonhar estava bem. Ouça, eu não sei se você já entendeu, você tem relacionamento com Deus? Quem é que está aqui e tem relacionamento com Deus? Um dia deste falávamos ontem, à mesa, no almoço de homens. No almoço de homens fala-se tudo. Coisas espirituais, fala-se... Acho que só não se falou das mulheres, foi só isso. Foi só isso, ok. Só isso. De resto, falou-se de tudo, não é? E estávamos a falar dessas coisas e depois de repente alguém estava a dizer, eu não sei se é de Deus, se não é de Deus. E eu disse, isso é muito fácil de resolver. Tu és leviano no teu relacionamento com Deus? Não. És sincero? És. Sou. Então se és, tudo o que tu sentes está bom. Porquê é que tens que duvidar? E eu, quando penso algo, quando sonho algo, na visão de Deus, no projeto de Deus, ouça, eu não vou estar a duvidar se será que é de Deus, será que não é de Deus, será que isto é da vontade de Deus. Ouça, se o meu relacionamento com Deus é sincero, se eu ouço Deus, se eu sou sincero com Deus, se Deus fala à minha vida, então eu aceito isso como da vontade de Deus. Ouça, há coisas que Deus me diz que não é de tipo, eu estou fechado num quarto 3 dias em jejum, a pão e água e sem ver ninguém, e Deus trouxe uma voz ao quarto como um trovão e disse-me aquilo. Não foi nada disso. Há momentos que coisas que Deus comunica à minha vida, que eu estou-me a levantar depois de uma bela noite de sono e depois de ter ressonado bem, e levanto-me e acordo e a primeira coisa que me vem à cabeça é este pensamento. Que engraçado. Pronto, e depois vou à minha vida. E aquilo foi Deus a falar à minha vida. Será que isto era de Deus ou se era um sonho teu? Porque é que eu tenho que duvidar que não era de Deus? Se o nosso relacionamento com Deus é sincero. E Paulo continua. Então, versículo 7. Pondera o que eu acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas, como malfeitor. Contudo,
a palavra de Deus não está algemada. Eu gosto disto, Paulo, não é? Ouça, Paulo está a dizer, eu até estou preso por amar a Ele, a Jesus Cristo, ressurreto de entre os mortos. Há aqui alguém que ama Jesus Cristo ressurreto de entre os mortos? Ouça, quando a gente fala em Jesus Cristo, nós temos que entrar quase como em loucos. Você já viu aquelas pessoas que vão a um concerto? Eu gosto quando entrevistam aqueles adolescentes e aqueles jovens quando vão a um concerto. Então, gostaste do teu artista? Não é? A ideia era só dizer se gostou ou não, sim ou não. E a pessoa, é o maior, não é? Eu acho que todo cristão devia ter esta reação. Quando alguém pergunta, então como é que é o teu relacionamento com Deus? Gostas de Jesus? Até o bebê sorri. Até ele entende. O problema é quando o nome de Jesus é falado e nós, aleluia, uma coisa. Louvado seja o nome do Senhor. Parece que é uma coisa triste, parece que Jesus morreu, Ele está vivo. E Paulo está a dizer, lembra-te que Jesus Cristo, mas para que não fiquem dúvidas, o que ressuscitou de entre os mortos. Porque a gente não tem escrito, mas você acha que não havia outras pessoas com o nome de Jesus? Se você estudar um bocadinho até vai descobrir, em outras mitologias, em outros povos, o nome de Jesus. E ele diz que Jesus Cristo, que é ressurreto de entre os mortos, que foi ressurreto de entre os mortos, aquele que está vivo. Uau, aleluia, o meu Jesus está vivo. E ele continua, lembra-te que isso tudo, e ele diz, pelo qual eu até estou a sofrer algumas coisas, e eu gosto deste versículo, quando ele diz, isto acontece, eu estou a sofrer, mas a palavra de Deus não está algemada. Se nem tudo acontece, se tu ainda estás só na primeira parte, de ainda veres homens como árvores, a palavra de Deus ainda não está algemada. E até que os céus continuem e perdurem, a palavra de Deus vai perdurar por toda a eternidade. Significa que ela nunca vai deixar de ser palavra de Deus. Significa uma coisa, que não importa o momento onde tu estás, a palavra de Deus ainda continua efetiva e vai fazer a diferença na tua vida. Se tu percebes que ela não está algemada, diz a quem está ao teu lado, a palavra de Deus não está algemada, tem poder. E diz ainda que tu estejas na parte de ver homens como árvores. Homens como árvores. E ele continua. E o meu tempo está quase a terminar. Vejam bem, isto hoje está pontualidade britânica. Versículo 10. Por esta razão, tu suporto, por causa dos efeitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus. Isto é uma pessoa focada. Não acha? Olha lá para mim. Uma pessoa que diz assim, eu tudo suporto, porque a minha intenção não é viver sem algemas. A minha intenção é que eles possam ser tocados por Jesus. Não importa se ainda só estamos a ver os homens como árvores. Importa que Jesus seja levantado. Nós às vezes somos um bocadinho filhos, um bocado rabugentos. Nós ontem falámos sobre a questão da paternidade nos 3 P's, da importância dos filhos receberem provisão, proteção e plataforma. Que a paternidade tem que gerar isto na vida da criança. Proteção. E nós recebemos isso de Deus, certo? Provisão. Nada nos falta. Está lá o essencial. Pode não ser tudo o que queremos, mas é aquilo que faz falta para a nossa vida. E plataforma, isto é, ponto de partida para aquilo que nós precisamos de viver, ter a estrutura para. E Paulo está a dizer a Timóteo, não te esqueças que tu recebes de Deus provisão, proteção, mas também tens a plataforma para marcares essa sociedade e esse mundo. E eu quero dizer a nós, igreja aqui em Luxemburgo, nós somos chamados para marcarmos estes dias e temos toda a plataforma necessária. Escuta, toda a plataforma necessária. E ele diz, e a base disto tudo é entendermos que a palavra de Deus não está algemada. E nós podemos dizer nesta tarde, aleluia por isso. Eu ainda posso estar algemado em algumas áreas que me deixei algemar, mas a palavra de Deus, ela é poderosa, viva e eficaz para transformar esta sociedade. E eu ainda posso dizer a alguém, crê em Jesus, ressurreto dentre os mortos, Ele vai mudar a tua vida. Porquê que diz isso? Porque a palavra de Deus diz, e a palavra pode mudar a tua vida.
Lê este livro. Lê este livro e a tua vida vai ser mudada. Eu posso dizer isto, sabes porquê? Porque esta é uma palavra viva e eficaz. Isto não é letra. Eu não vou ajudar alguém a entender quem Deus é porque lhe faço um estudo exegético, teológico, sobre quem Cristo é e sobre o tema. Isto é importante, mas não é importante para mudar a vida de uma pessoa e levá-la à salvação. Para levá-la à salvação e entender que este livro é poderoso. Olha, isto é daquelas coisas que não se explicam. Há coisas na vida que eu, sei lá, há coisas que eu não faço porque sei. Sei porque vou fazendo. Deu para entender ou não? Foi rápido demais. Alguns estavam distraídos. Há coisas na vida que eu não faço porque sei. Sei porque vou fazendo. É aquele momento em que alguém diz, como é que se faz isto? Olha, não sei. Faz. É aquele momento em que quando alguém lhe pergunta, como é que se faz isto? E você, em vez de explicar o que é que faz, pega na ferramenta ou no que for e começa a fazer. O que é que você disse com isso? Eu não te sei explicar porque eu não sei como é que isto se faz. Quer dizer, eu sei fazendo. Alguém entende o que eu estou a dizer ou não? E você não sabe tudo sobre Deus. E não sabe tudo sobre o relacionamento. Que o mundo aprenda que você sabe alguma coisa porque vai fazendo. Construa o seu relacionamento com Deus na base de algo vivo que está a acontecer, que vai acontecendo. Alguém pode dizer amém? E enquanto a equipa de louvor sobe, vem aqui para trás de mim, bonitos e lindos como eles são, os que não são bonitos escusam de vir. Versículo 11. Fiel é esta palavra. E Paulo termina isto. Ouça, olhem lá para mim. Não olhem agora para eles. Eu sei que eles são bonitos, já disse isso que é para você não olhar para eles. Olhem para mim agora. Eu gosto que Paulo termine isto de uma forma. Fiel é esta palavra. Se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Que declaração, não é? Se já morremos com Ele, então, olha, ouça. E ele continua, se perseveramos também com Ele, reinaremos. Se o negarmos, por sua vez, nos negará. Se somos infiéis, Ele permanecerá fiel. Pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Você percebeu a diferença? Fique lá de pé, só para a gente conseguir. De pé a gente tem mais concentração. Para aqueles que precisam de estudar muito, estudem de pé que a coisa resulta mais. Repare bem, fiel é esta palavra. Quer dizer que não há... Tranquilo. É o Pedro, portanto não há problema. Fiel é esta palavra. Se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Aleluia. Já morremos com Ele? A sua morte na cruz significa vida para nós? O nosso eu morreu na cruz? Não percebi. Estão a ver? Este era o momento em que, se eu perguntasse, o nosso eu morreu na cruz, nós diríamos... Posso dizer aqui uma coisa? Ninguém vai ficar ofendido comigo. Sabe porquê que a esta pergunta nós respondemos? Amém. Não responda para mim, responda para si. Doeu morrer com Cristo na cruz? Se doeu, você ia gritar um amém profundo. Porque significa que o seu eu ficou lá. Se o seu eu não ficou lá, não doeu. É como fazer uma operação anestesiado. Você acorda quentinho e tranquilo na caminha e não deu por ela. Fiquem tranquilos. Isso. A gente já, não é o demónio, é só alguém a ligar. Fiquem tranquilos. Alguns pensam logo que é o diabo. Não é o diabo, nada. Não é nada. É só alguém que se esqueceu do telemóvel, estava ligado, alguém ligou porque quis ligar e a coisa acontece. Fiquem tranquilos. Ouça. Se nós morremos com Cristo na cruz, então o nosso eu ficou lá e isso teve que doer.
E se nós dizemos que hoje estamos vivos com Ele, então aquilo que nós estamos a viver hoje tem que gerar em nós um grito de dizer amém, aleluia. Eu estou vivo com Ele. E Paulo continua e diz, se perseverarmos também com Ele, reinaremos. Se a gente for fiel, se a gente não ficar, ainda só vejo homens como árvores, isto não é tudo, tu podias fazer mais, onde é que tu estás, Deus? E Deus muitas vezes para aí, que é para nos ensinar alguma coisa que é preciso aprendermos. Se tu és filho, goza o primeiro fruto e dá glórias a Deus e aleluia, louvado seja, porque o Jesus que é ressurreto entre os mortos, fez uma parte da cura e a outra há de vir no tempo certo, no tempo em que entendemos. Alguém está cá ou não? Mas eu gosto que há aqui uma parte que ele diz diferente. Se o negarmos por sua vez, e muitos achariam, ele é tão amoroso que ele não nos vai negar. Ele diz, se nós o negarmos, então também ele vai te negar. E termina. Se somos infiéis, ele permanece fiel. Pois de maneira nenhuma, e aqui é uma mudança completa, se formos infiéis, ele não vai ser infiel, porque isso era negar a sua existência. Sabe o que é que isto quer dizer? Se Ele prometeu cuidar de nós até ao fim dos séculos, Ele não vai ficar a metade do milagre. Por isso é que Paulo diz a Timóteo, eu posso estar algemado, mesmo estando na batalha e fazendo a vontade do Pai, fazendo a vontade de Deus, mas esse é o lugar e eu tenho que entender que há coisas próprias disso. E o passar por algemas, eu posso ser preso numa frente de batalha, numa luta, pode acontecer isso. Mas há uma coisa que não fica presa, é a palavra de Deus. Ela não está presa a nada, não está presa a estas paredes, não está presa a um nome de uma igreja, não está presa a mim, não está presa a ti, não está presa a nada. A palavra de Deus continua poderosa para transformar, para curar, para fazer aquilo que mais ninguém pode fazer. Porque a palavra de Deus é a manifestação de Deus. Vamos deixar que Deus fale a nossa vida de uma forma diferente, que o Espírito de Deus contenda connosco. Fecha os teus olhos, ou então por alguns momentos vamos usar estas palavras, e se sentires dizer, também podes dizer, mas fica num tempo tu e o Espírito Santo. Aleluia. Estás ferido e quebrado por dentro, oprimido pelo peso do pecado. Jesus te chama. Já chegaste ao limite do teu ser, estás sedento do poço beber. Jesus te chama. Oh, vem sim ao altar, os braços do Pai abertos estão. Perdão foi comprado pelo sangue de Jesus Cristo. Ok, há aqui pessoas muito oprimidas nesta tarde. Percebe-se isso, e o Espírito Santo trouxe isso ao meu coração. Pessoas aqui amarguradas, pessoas aqui em problemas, em dificuldades, pessoas aqui com sentimentos e com pensamentos incorretos, pessoas que sentem a ausência do Pai, pessoas que sentem a ausência do milagre, da cura, do poder de Deus, e pensam que foram rejeitados por Deus. Há pessoas aqui tão cansadas de viver, tão cansadas de viver, tão cansadas de verem coisas turvas, não perceberem, não entenderem. Há aqui pessoas oprimidas. Paulo disse a Timóteo, lembra-te que Jesus Cristo, o ressurreto entre os mortos, eu quero te dizer que esse está aqui nesta tarde, e está aqui para fazer história, em ti e em mim e em ti, de uma forma muito rápida. Se tu fazes parte daqueles que a letra deste cântico tocou, estás cansado, ferido, etc., então olha, sai do teu lugar, vem à frente, nós queremos uma vez mais orar por ti. E não te esqueças que aquilo que vai acontecer é que aqui à frente nós vamos orar e vai haver alívio instantâneo na tua vida.
Mas aquilo que tu precisas de entender é que saindo daqui, tu precisas de entrar num processo de construção, de solidificação, tornar sólida, melhor dito, esse alívio, que hoje vai ser instantâneo, mas que a partir deste dia, no processo que tu vais desenvolver com Deus, se tornará permanente na tua vida. Pessoas oprimidas, pessoas cansadas, pessoas feridas, pessoas abatidas, pessoas com uma série de circunstâncias continuam a ver tudo turbo. Ok? Eu vou pedir que tu saias do teu lugar, venhas agora à frente, rapidamente. Se só são estes valentes, se são estes só, e vamos orar por eles. Mas se há mais, nós vamos querer orar por eles. Agora mesmo. Enquanto pessoas da casa vão ministrar estas vidas, pessoas da oração, pessoas da liderança vão ministrar esta vida. Há pessoas aqui oprimidas, eu sei que há pessoas aqui oprimidas. Pessoas aqui oprimidas, muito oprimidas. Ontem vimos nos adolescentes, antes de começar, eles colocaram pedidos de oração. E muitos deles falavam de opressão na escola, coisas que muitas vezes